Bom dia, boa tarde, boa noite, ou quem sabe, boa madrugada, né? Não importa a hora. O importante é que você está aqui. Então, já chega junto e me conta. De qual cidade você está assistindo essa história? Meu nome é Raimundo Silva, mas na estrada todo mundo me conhece por Raimundão. Não é só pelo tamanho, 1,80 m de altura, ombros largos de quem carregou peso a vida inteira, mas principalmente pelo bigode. Um bigode de respeito, como dizem os companheiros de estrada. Grisalho, bem cuidado, que cobre quase toda a boca e desce até o queixo. Minha marca registrada há mais de 30 anos, rodando por este Brasil afora. 54 anos de idade, sendo que 32 deles grudado no volante. Comecei novo, com 19 anos, dirigindo o caminhão do patrão. Hoje tenho minha própria carreta, uma Volvo 2015 que comprei usada, mas que ainda roda como nova. Pintada de verde bandeira, com uns detalhes dourados que mandei fazer em Aparecida de Goiânia. Na lateral, em letras garrafais, Raimundão MT Ró. Embaixo, uma frase que carrego como filosofia: Deus na frente, família no coração. Naquela manhã de junho, eu seguia pela BR-364, saindo de Cuiabá em direção a Porto Velho. A carga era pesada, 25 toneladas de equipamentos agrícolas que iriam parar numa fazenda em Jaci, Paraná, interior de Rondônia. O sol ainda lutava para furar a neblina baixa do cerrado, mas já dava para sentir que seria mais um dia de calor danado. O céu tinha aquela cor meio rosada do amanhecer, misturada com a poeira fina que sempre paira sobre essas estradas do interior. Minha Volvo ronronava firme, como um animal satisfeito. O motor diesel cantava aquela música grave que só quem vive na estrada consegue entender. Era o som da liberdade, da independência, mas também da solidão que me acompanhava há tanto tempo que já virou parte de mim. No painel, colada com fita dupla face, uma foto amarelada da Conceição, minha ex-mulher, segurando nossa filha, a Rayane, quando ela ainda tinha 5 anos. Hoje a menina já tem 28, é casada, tem 2 filhos que mal me conhecem. A Conceição me deixou há 12 anos. Raimundo, você escolheu essa estrada em vez da sua família. Foram as palavras dela na última briga. E por mais que eu tentasse explicar que eu trabalhava na estrada para a família, ela nunca entendeu. O rádio PX chiava baixinho no canal 40. Vozes distantes de outros caminhoneiros que, como eu, enfrentavam as madrugadas com conversas soltas pelo ar. Era quase meio-dia quando ouvi a voz conhecida do Zé Mineiro. E aí, Raimundão do bigode? Cadê você, companheiro? Peguei o microfone e respondi. Tô aqui, Zé. Passando pelo trevo de Vilhena agora. E você, onde tá botando as rodas? Saindo de Ji-Paraná, rumo a Cuiabá. Cuidado com a fiscalização ali na entrada de Cacoal. Tão pegando pesado hoje. Agradeci a informação e voltei ao silêncio. O Zé era gente boa, conhecia ele há mais de 15 anos de estrada. Casado, 3 filhos, uma vida organizada que eu nunca consegui ter. Às vezes me perguntava onde foi que errei. Talvez na teimosia de querer ser dono do próprio destino. Talvez na crença de que a estrada podia me dar tudo o que eu precisava. Passei a mão no bigode, como sempre fazia quando estava pensativo. Era um hábito inconsciente que desenvolvi ao longo dos anos. O bigode tinha virado minha marca, minha identidade. Nos postos, nas paradas, todo mundo reconhecia o Raimundão do bigode. Tinha virado lenda em alguns trechos. Contavam que eu já tinha ajudado dezenas de pessoas na estrada, desde trocar pneu furado até levar gente para o hospital. E era verdade. Nunca consegui passar reto quando via alguém precisando de ajuda. Minha mãe, Dona Sebastiana, sempre dizia: meu filho, Deus deu força para os homens fortes para ajudar os mais fracos. Ela morreu há 8 anos, mas a voz dela ainda ecoava na minha cabeça toda vez que via alguém em apuros. O calor começava a apertar quando passei por Pimenta Bueno. A temperatura no painel marcava 38 graus. Liguei o ar-condicionado,
mas sem muito entusiasmo. Sabia que ia ter que parar para abastecer logo, e combustível estava caro demais para ficar gastando à toa. Olhei para o relógio no painel. 12h45. Se mantivesse o ritmo, chegaria em Jaci-Paraná antes das 6 da tarde. Tempo suficiente para descarregar e ainda procurar um lugar decente para dormir. Não gostava de dormir na boleia quando podia evitar. Os 54 anos já cobravam seu preço nas costas e no pescoço. Foi então que o estômago roncou, me lembrando que só tinha tomado um café preto lá em Cuiabá, antes das 5 da manhã. Resolvi parar no próximo posto que encontrasse. Conhecia um bom ali na entrada de Cacoal, o posto do gaúcho. Comida caseira, preço justo, e o seu Antônio, o dono, sempre tinha uma história nova para contar. Diminui a velocidade quando avistei a placa. Cacoal, 15 km. A estrada seguia reta, cortando a paisagem verde do cerrado, que se estendia até onde a vista alcançava. Aqui e ali, algumas fazendas, gado pastando na sombra das árvores esparsas, e sempre aquele céu imenso que fazia qualquer homem se sentir pequeno. Passei a mão no bigode novamente e suspirei fundo. Mais um dia na estrada, mais uma entrega a cumprir. A vida de sempre, na rotina que escolhi há tanto tempo e que agora me escolhia de volta. Sozinho na imensidão do Brasil, carregando o peso dos outros e o vazio de mim mesmo. Não sabia que, em poucos quilômetros, tudo ia mudar, que uma cena horrível me esperava logo adiante e que minha vida nunca mais seria a mesma depois daquele dia de junho na BR-364. O posto do gaúcho apareceu na minha frente como sempre, uma construção simples, pintada de branco e azul, com umas bombas de combustível meio velhas, mas que funcionavam direito. Algumas mesas de plástico espalhadas embaixo de uma lona e sempre aquele cheiro gostoso de comida caseira que vinha da cozinha da dona Marlene. Estacionei a Volvo na sombra de uma árvore grande, perto de outros 2 caminhões que já estavam ali. Reconheci um deles. Era do paraguaio, um cara de Dourados que sempre fazia a rota Mato Grosso-Rondônia. Acenei para ele de longe e ele respondeu com um gesto da mão. "E aí, Raimundão?" gritou o seu Antônio do balcão. "Que bom te ver por aqui. Oi, seu Antônio, como é que estão as coisas?" "Na correria, né, meu filho? Mas graças a Deus não falta trabalho. Vem cá, a Marlene fez uma carne de panela hoje que tá uma beleza." Sentei numa das mesas e logo veio o prato fumegante. Arroz branco, feijão tropeiro, carne desfiada, batata frita e uma salada de tomate com cebola. Comida simples, mas feita com carinho. Era isso que eu sentia falta quando ficava muito tempo sozinho na estrada. Não era só a comida, era o carinho, a conversa, a sensação de ser bem recebido em algum lugar. Enquanto comia, ouvia as conversas dos outros caminhoneiros. Falavam sobre frete, sobre a alta do combustível, sobre família. As coisas de sempre. Acabei pensando na Rayane, minha filha. Será que ela ainda lembrava do meu aniversário? Já tinha passado um mês e ela nem ligou, mas não podia culpar ela. Eu que sempre estive ausente. Terminei de comer, paguei a conta e voltei para o meu caminhão. O relógio marcava 1h40. Tinha que seguir viagem se quisesse chegar em Jaci-Paraná ainda com sol. Liguei o motor e saí devagar do posto, acenando para o seu Antônio que já estava atendendo outros clientes. A BR-364 seguia reta na minha frente. O calor estava mais forte agora e o asfalto brilhava como espelho ao longe. Liguei o ar-condicionado e coloquei uma música no rádio, uma modinha sertaneja que me lembrava dos tempos em que eu e a Conceição éramos felizes. Mas logo mudei de estação. Não era dia para ficar lembrando do que não tinha mais jeito. Foi quando passei por um trecho que conhecia bem, uma reta longa com algumas casas espalhadas dos 2 lados da estrada. A maioria era simples, madeira, telha de fibra, quintal com galinhas ciscando. Gente trabalhadora que vivia da terra, longe da correria das cidades grandes. Mas uma casa chamou minha atenção. Era diferente das outras. Mais afastada da estrada,
cercada por uma cerca de arame farpado meio enferrujada. A pintura estava descascada, o telhado tinha várias telhas quebradas. Parecia abandonada, mas tinha uma luz acesa lá dentro. E tinha algo mais. Um movimento estranho no quintal dos fundos. Diminui a velocidade sem saber bem por quê. Talvez fosse só curiosidade, ou talvez fosse aquela coisa que minha mãe sempre dizia, que eu tinha um sexto sentido para sentir quando algo não estava certo. Foi aí que vi. Do lado esquerdo da casa, meio escondido por umas árvores, tinha um homem parado. Alto, magro, cabelo preto meio comprido. Ele segurava alguma coisa na mão. Parecia uma vara ou um pedaço de madeira. E na frente dele, meu sangue gelou. Tinha uma moça ajoelhada no chão. Jovem, devia ter uns 20 anos, talvez menos. Cabelo castanho, bagunçado, sujo de terra. E ela estava, Deus do céu, ela estava comendo algo do chão. Comendo com as mãos, como um animal. Parei o caminhão no acostamento, o coração batendo disparado. Olhei melhor, tentando entender o que estava vendo. A moça usava uma roupa que já foi branca, mas agora estava marrom de sujeira. O homem gritava alguma coisa que eu não conseguia ouvir de longe, mas dava para ver que não era nada bom pela forma como ele mexia os braços. E então vi a pior parte. No pescoço da moça tinha uma corda grossa, como as que se usa para amarrar gado. A outra ponta estava na mão do homem. Ele puxava de vez em quando, fazendo ela se inclinar mais para o chão. Senti um nó no peito que quase me tirou o ar. Ela não estava só comendo do chão. Ela estava sendo obrigada a comer do chão. E pelo que eu podia ver de longe, não era comida normal. Tinha urubus voando em volta, pousando perto dela e voando de novo quando o homem fazia movimentos bruscos. Carniça era carniça. Fechei os olhos por um segundo, tentando acreditar que estava vendo coisa. Mas quando abri de novo, a cena continuava lá. O homem gritando, a moça comendo os restos podres que os urubus tinham deixado, a corda no pescoço dela como se fosse um cachorro. As mãos começaram a tremer no volante. 32 anos de estrada. Já tinha visto muita coisa ruim nessas rodovias do Brasil. Acidente feio, gente morrendo, família chorando, mas nunca tinha visto um ser humano sendo tratado pior que um bicho. O homem então levantou o que estava segurando. Era mesmo um pedaço de madeira, grosso como um cabo de enxada. Fez menção de bater na moça, que se encolheu toda protegendo a cabeça com os braços. Foi quando algo se rompeu dentro de mim. Desliguei o motor do caminhão e desci da cabine. Minhas pernas tremiam, mas não era de medo. Era de uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida. Uma revolta que subia do estômago e tomava conta do meu corpo todo. Comecei a andar na direção da casa. A cerca não era alta, dava para pular fácil. Mas antes de chegar lá, parei atrás de umas moitas para entender melhor a situação. Precisava ter certeza do que estava vendo antes de fazer qualquer coisa. O homem continuava gritando: "Come tudo, sua desgraçada! Come, senão vai ser pior! Você não presta para mais nada mesmo!" A voz dele era áspera, cheia de ódio. A moça obedecia, chorando baixinho, tentando engolir aqueles pedaços podres, enquanto limpava as lágrimas com o braço. Vi que no chão, perto dela, tinha uma vasilha de água suja. Provavelmente era a única coisa que ela tinha para beber. E pelo jeito que ela estava magra, aquilo não era coisa de um dia ou dois. Era sofrimento antigo. O homem então soltou a corda e foi até a casa. Entrou porta adentro, mas continuei ouvindo os gritos de lá de dentro. Devia estar pegando outra coisa, alguma coisa pior. Foi minha chance. Pulei a cerca rapidinho e corri até onde a moça estava. Ela levantou a cabeça quando ouviu meus passos e o que vi me partiu o coração. Os olhos dela estavam fundos, sem brilho, como se a alma já tivesse desistido de viver. O rosto magro, as bochechas chupadas, os lábios rachados. Parecia que não comia direito há semanas. "Moça", sussurrei, me abaixando perto dela. "Moça, você tá bem?" Ela me olhou com medo,
recuando instintivamente. Devia estar acostumada a apanhar de todo mundo que chegava perto. Calma, eu não vou te machucar. Falei devagar, do jeito que se fala com um animal ferido. Meu nome é Raimundo, eu vim te ajudar. Ela tentou falar alguma coisa, mas só saiu um gemido rouco. A voz dela tinha ido embora de tanto chorar, de tanto gritar. Olhei para a corda que ainda estava no pescoço dela. Era mais grossa do que eu tinha visto de longe e tinha marcas vermelhas na pele onde ela esfregava. Comecei a desatar, com cuidado para não machucar mais ainda. Você consegue andar? Perguntei baixinho. Ela fez que sim com a cabeça, mas quando tentou se levantar, as pernas falharam. Estava fraca demais. Peguei ela no colo. Pesava menos que um saco de farinha. Pele e osso, só isso. Foi quando ouvi a voz do homem lá de dentro da casa. Onde você tá, sua vagabunda? Volta aqui que ainda não acabei. Não tive tempo de pensar. Saí correndo com ela nos braços, pulei a cerca e corri para o meu caminhão. Ela se agarrou em mim, tremendo toda, como se eu fosse a última esperança dela no mundo. Coloquei ela no banco do passageiro e dei a volta rapidinho para subir do meu lado. As mãos tremiam tanto que quase não consegui colocar a chave na ignição. Mas o motor pegou de primeira, como sempre. Foi quando o homem apareceu na porta da casa, alto, magro, com uma cara de maldade que eu nunca vou esquecer. Ele segurava um martelo na mão e gritava feito um louco. Ei, seu filho da puta, traz ela de volta aqui. Ela é minha. Pisou fundo no acelerador. A Volvo saiu cantando pneu, levantando poeira. Pelo retrovisor, vi o homem correndo atrás, ainda gritando, mas logo ficou pequeno na distância. A moça estava encolhida no banco, chorando baixinho. Não era mais aquele choro de dor que eu tinha visto antes. Era diferente. Era alívio, como se ela não acreditasse que estava finalmente longe daquele inferno. Dirigi em silêncio por alguns quilômetros até ter certeza de que não estávamos sendo seguidos. Então parei no acostamento e me virei para ela. Como é seu nome, filha? Ela me olhou nos olhos pela primeira vez. E mesmo com toda aquela tristeza, toda aquela dor, vi que ainda tinha vida ali dentro. Ainda tinha esperança. Com a voz rouca, quase num sussurro, ela respondeu, Clarice. Meu nome é Clarice. E naquele momento eu soube que minha vida tinha mudado para sempre. Clarice. O nome dela ecoava na minha cabeça enquanto eu dirigia devagar pela BR-364. Tinha parado o caminhão no acostamento, mas agora precisava decidir o que fazer. Não podia ficar ali parado para sempre, e aquele homem maluco podia aparecer a qualquer momento. Olhei para ela de novo. Continuava encolhida no banco, abraçando os próprios joelhos, olhando para frente sem ver nada. Parecia uma criança assustada, mesmo sendo uma moça feita. O cabelo castanho caía sobre o rosto magro, meio que escondendo as marcas de tanto sofrimento. Clarice, falei devagar com a voz mais calma que consegui. Você tá com sede? Com fome? Ela me olhou de lado, ainda com medo, mas fez que sim com a cabeça. Abri o compartimento entre os bancos e peguei uma garrafa de água que sempre carregava comigo. Destampei e ofereci para ela. Bebe devagar, tá? Devagar. Ela pegou a garrafa com as duas mãos, que tremiam tanto que eu pensei que ia derrubar tudo. Bebeu um gole pequeno, depois outro, depois mais um. Vi que estava se controlando para não beber tudo de uma vez. Devia estar morrendo de sede, mas tinha medo que eu fosse tirar a água dela. Pode beber à vontade, falei. Tenho mais água aqui. Ela me olhou nos olhos de novo, como se estivesse tentando entender se eu estava falando a verdade. Depois, bebeu mais um pouco e me devolveu a garrafa. Obrigada, sussurrou, com aquela voz rouca que partia o coração. Peguei na mochila que sempre carregava atrás do banco e tirei um pão que tinha sobrado do café da manhã. Estava meio apertado, mas ainda estava bom. Come um pouquinho, ofereci, partindo o pão ao meio. Mas devagar também, viu? Seu estômago deve estar meio sensível.
Ela pegou o pedaço de pão e ficou olhando para ele, como se não acreditasse que tinha comida de verdade na mão. Deu uma mordida pequena, mastigou devagar, fechou os olhos. Uma lágrima desceu pelo rosto dela. "Tá gostoso?" perguntei. Ela fez que sim e continuou comendo aos pouquinhos. Enquanto isso, eu pensava no que fazer. Não podia levar ela para Jaci Paraná comigo. Não sabia se era seguro, se aquele homem não ia atrás. Precisava de um lugar seguro, onde ela pudesse se recuperar e contar direito o que tinha acontecido. "Clarice", falei depois que ela terminou de comer, "aquele homem, ele é seu marido? Seu namorado?" Ela balançou a cabeça que não, com força. "Então, quem é ele? Como você foi parar naquela casa?" Ela ficou quieta por um tempo, olhando para as próprias mãos. Depois falou, bem baixinho. Eu estava fugindo. Saí de casa há 3 semanas. Não tinha para onde ir. Ele disse que podia me ajudar. Disse que era gente boa. A voz dela ia ficando mais clara conforme falava, como se estivesse lembrando como se fazia para conversar com gente normal. "Fugindo de quê, filha?" Ela me olhou com uma tristeza tão grande que senti uma dor no peito. "Do meu padrasto. Ele fazia coisas comigo, coisas ruins. Minha mãe não acreditava em mim. Dizia que eu estava inventando, que eu era mentirosa. Então, eu fugi." Fechei os olhos por um segundo. Mais uma história triste, mais uma vida quebrada. O mundo estava cheio dessas histórias, mas nunca deixava de doer quando a gente ouvia. "E como você encontrou esse homem?" Eu estava pedindo carona na estrada. Estava há 2 dias sem comer direito, dormindo debaixo de viaduto. Ele parou, disse que me levava para a cidade. Mas em vez de me levar para a cidade, me trouxe para a casa dele. Disse que eu tinha que pagar pela carona, pela comida, pelo lugar para dormir. "Pagar como?" Ela baixou a cabeça, a vergonha tomando conta do rosto. "No começo era só limpar a casa, fazer comida. Mas depois ele começou a me bater. Dizia que eu era inútil, que não servia para nada. Parou de me dar comida normal. Disse que gente que nem eu só merecia comer resto, lixo." A raiva voltou a subir no meu peito. Como é que existe gente capaz de fazer uma coisa dessas? Como é que um ser humano consegue tratar outro ser humano pior que um animal? "Há quanto tempo você estava lá?" 3 semanas, cada dia pior que o anterior. Hoje ele disse que estava com nojo de mim, que nem os porcos iam querer o que eu ia comer. Foi quando ele me levou para o quintal e... Ela não conseguiu terminar a frase. Começou a chorar de novo, mas dessa vez não era um choro de desespero. Era um choro de quem estava começando a acreditar que o pesadelo tinha acabado. Peguei um lenço no porta-luvas e ofereci para ela. "Acabou, Clarice. Esse sofrimento acabou. Você nunca mais vai passar por isso, eu te prometo." Ela limpou as lágrimas e me olhou com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Era gratidão, esperança e medo misturados. "Por que você me ajudou? Você nem me conhece." Passei a mão no bigode pensando na resposta. "Por que mesmo? Por que parei o caminhão? Por que arrisquei me meter numa confusão que não era minha? Porque é o certo a fazer." Respondi. "Porque minha mãe me ensinou que a gente tem que ajudar quem precisa. E por quê? Porque ninguém merece passar pelo que você passou." Ela ficou quieta por um tempo, processando minhas palavras. "O que vai acontecer comigo agora?" perguntou. Boa pergunta. O que é que eu ia fazer com ela? Não podia simplesmente largar ela em qualquer lugar. Aquele monstro podia estar procurando, podia ter outras pessoas ajudando ele. E ela estava fraca, machucada, precisava de cuidados. "Primeiro, vamos te levar num lugar seguro", falei. "Conheço uma moça em Porto Velho, a irmã Francisca. Ela trabalha numa casa que cuida de mulheres que passaram por situações como a sua. Lá você vai ter comida boa, um lugar para dormir, pessoas que vão te tratar bem e depois a gente vê. Uma coisa de cada vez. O importante agora é você se recuperar, ganhar peso, ficar forte de novo. O resto a gente resolve mais tarde."
Ela fez que sim com a cabeça, como se estivesse concordando com um plano que fazia sentido. Mas e o seu trabalho? Você não tinha que entregar alguma coisa? Era verdade. Eu tinha uma carga para entregar em Jaci, Paraná, e o prazo era hoje. Mas olhando para Clarice, para o estado em que ela estava, soube que não tinha escolha. Algumas coisas eram mais importantes que cronograma de entrega. O trabalho pode esperar, falei. Vou ligar para o cliente, explicar que tive um problema com o caminhão. Vou inventar alguma coisa. O importante agora é você. Pela primeira vez, desde que a conheci, vi algo parecido com um sorriso no rosto dela. Fraco, tímido, mas era um sorriso. Obrigada, seu Raimundo. Obrigada mesmo. Liguei o motor do caminhão e voltei para a estrada. Porto Velho ainda estava a umas 2 horas de viagem, mas eu dirigiria devagar, com cuidado. Clarice precisava de tempo para se acostumar com a ideia de que estava livre, de que tinha gente disposta a ajudar ela sem querer nada em troca. Enquanto dirigia, ouvi ela falando baixinho. Seu Raimundo? Oi, filha. Como é que eu vou conseguir confiar nas pessoas de novo? Olhei para ela pelo retrovisor. Era uma pergunta difícil, que eu não sabia responder. Como é que alguém que passou pelo que ela passou consegue voltar a acreditar na bondade das pessoas? Uma pessoa de cada vez, falei. Devagar. Você não precisa confiar em todo mundo de uma vez. Mas talvez possa começar comigo. Talvez possa começar com a irmã Francisca. E depois com a próxima pessoa boa que você encontrar. Ela ficou pensativa por um tempo. E se eu não encontrar mais ninguém bom? Vai encontrar sim. O mundo tem mais gente boa do que gente ruim, Clarice. Às vezes, a gente só encontra as ruins primeiro. Mas as boas existem. E elas vão aparecer na sua vida na hora certa. Não sei se ela acreditou no que eu disse. Talvez não. Mas vi que ela estava tentando acreditar, e isso já era um começo. A estrada seguia reta na nossa frente, e eu sentia que estava carregando mais do que equipamentos agrícolas naquela viagem. Estava carregando uma vida. Uma vida que tinha sido quebrada, pisoteada, quase destruída, mas que ainda tinha uma chance de recomeçar. E eu ia fazer tudo que estivesse ao meu alcance para que essa chance não fosse desperdiçada. Estava dirigindo há mais de 1 hora quando percebi que o céu começou a escurecer. Não era ainda fim de tarde, mas aquelas nuvens pesadas e pretas que todo caminhoneiro conhece bem estavam se juntando no horizonte. Chuva forte vinha vindo, e na estrada, chuva forte sempre significa problema. Clarice tinha adormecido encostada na janela. O corpo dela ainda estava tenso, mesmo dormindo, como se estivesse esperando que alguém fosse machucá-la a qualquer momento. De vez em quando, ela se mexia e fazia um barulhinho, como se estivesse tendo pesadelo. Coitada da menina. Ia demorar muito tempo para ela conseguir dormir em paz de novo. Os primeiros pingos começaram a cair no para-brisa. Grossos, pesados. Logo em seguida, veio um vento forte que balançou o caminhão. Diminui a velocidade e liguei o limpador. Conhecia bem essas chuvas do interior de Rondônia. Quando começavam, não paravam por horas. E a estrada ficava perigosa. Barro, poça d'água, visibilidade zero. O barulho da chuva batendo na lataria acordou Clarice. Ela abriu os olhos devagar, meio perdida, como quem não lembra onde está. Quando me viu, pareceu se lembrar de tudo e relaxou um pouco. Tá chovendo, disse ela, voz ainda rouca de sono. É, e vai chover muito pelo jeito. Vamos ter que parar se a coisa apertar. Como se eu tivesse chamado a chuva, nesse momento começou a cair uma tempestade dos diabos. O vento aumentou, a chuva virou uma cortina d'água na nossa frente. Mesmo com o limpador no máximo, eu mal conseguia enxergar a estrada. Acendi as lanternas de emergência e diminui mais ainda a velocidade. Outros caminhões e carros fizeram a mesma coisa. Todo mundo sabia que não dava para brincar com tempestade dessa na estrada. Seu Raimundo, Clarice falou, e pela primeira vez ouvi medo na voz dela. Mas não era medo da chuva, era outro tipo de medo.
E se ele vier atrás da gente? Quem? Aquele homem? É. E se ele tiver um carro? E se ele souber que caminho a gente pegou? Olhei para ela e vi que estava tremendo, não de frio, mas de nervoso. A chuva tinha acordado todas as preocupações que ela estava tentando esquecer. Calma, filha. Ele não sabe para onde a gente foi. E mesmo se soubesse, nessa chuva ninguém consegue seguir ninguém. Mas mesmo falando isso, eu também estava um pouco preocupado. O homem tinha visto meu caminhão, tinha visto a placa. Se ele quisesse mesmo, podia tentar descobrir quem eu era, para onde eu ia. E gente capaz de fazer o que ele fez com Clarice era capaz de qualquer coisa. A chuva ficou ainda mais forte. Agora tinha raio e trovão também. Um clarão iluminou a estrada toda, e logo em seguida veio um barulho que parecia que o céu estava rachando. Clarice se encolheu toda no banco. Eu tenho medo de tempestade, sussurrou. Por quê? Desde pequena. Meu pai verdadeiro, morreu numa tempestade. O carro dele capotou numa estrada molhada quando eu tinha 8 anos. Desde então, toda vez que tem trovoada, eu fico lembrando dele. Mais uma tragédia na vida dessa menina. Como é que uma pessoa tão jovem já tinha passado por tanta coisa ruim? Perder o pai, sofrer abuso do padrasto, ser torturada por um estranho. Parecia que a vida tinha decidido testar todos os limites dela. Sabe o que minha mãe sempre dizia sobre tempestade? Falei, tentando acalmar ela. Que tempestade é a natureza lavando a terra, tirando tudo que é ruim, tudo que está sujo, para deixar tudo limpo e novo depois. Ela me olhou interessada. Então, depois da tempestade, as coisas ficam melhores? Sempre ficam. A terra fica mais verde, o ar fica mais limpo, até o cheiro fica melhor. Talvez essa tempestade seja para lavar toda a coisa ruim que aconteceu com você, para você poder começar de novo. Clarice ficou pensativa, olhando a chuva bater no vidro. Será que é verdade? Não sei, filha, mas a gente pode acreditar que é. Às vezes acreditar já é meio caminho andado. Nesse momento, vi um clarão diferente no retrovisor. Não era raio, era farol de carro. Um carro que vinha muito rápido atrás da gente, ultrapassando todo mundo mesmo com a chuva forte. Senti um frio na barriga. Clarice, deita no banco. Deita e fica quietinha. Por quê? O que foi? Só obedece. Deita e não levanta a cabeça por nada. Ela me obedeceu na hora, se encolhendo no banco e se cobrindo com uma jaqueta que eu tinha ali. Continuei dirigindo devagar, mas de olho no retrovisor. O carro estava se aproximando. Era uma caminhonete preta, velha, com a lataria amassada em vários lugares. Quando chegou perto, diminuiu a velocidade e ficou atrás de mim. Dava para ver que tinha um homem dirigindo, mas não conseguia ver o rosto por causa da chuva. Meu coração disparou. O carro ficou me seguindo por uns 5 minutos, sempre na mesma distância, sempre atrás. Tentei acelerar um pouco, mas ele acelerou junto. Tentei diminuir, ele diminuiu também. Seu Raimundo, Clarice sussurrou lá de baixo. É ele? Não sei. Mas pode ser. Ela começou a tremer mais forte. Ouvi ela chorando baixinho, tentando não fazer barulho. O que a gente vai fazer? Boa pergunta. Se fosse mesmo o homem que estava torturando ela, ele não ia desistir fácil. E eu estava numa situação complicada, dirigindo um caminhão pesado numa tempestade, com uma moça machucada e com medo. Se ele tivesse alguma arma, se resolvesse fazer alguma loucura. Foi quando vi uma placa na estrada. Posto rodoviário, 2 quilômetros. Era a salvação. Posto rodoviário sempre tinha movimento, sempre tinha gente, sempre tinha alguém da polícia ou da polícia rodoviária por perto. Clarice, a gente vai parar num posto aqui na frente. Tem muita gente lá. Se for mesmo aquele homem, ele não vai ter coragem de fazer nada. E se não for ele, e se for só coincidência, aí a gente para mesmo assim e espera a chuva diminuir. De qualquer jeito é melhor que ficar na estrada. A caminhonete continuou me seguindo até a entrada do posto.
Era um posto grande, com muitos caminhões estacionados, muita gente esperando a tempestade passar. Quando entrei no pátio, o carro passou direto, sem parar. Respirei aliviado. Estacionei o caminhão perto de outros, num lugar bem iluminado e com movimento. Clarice se levantou devagar, ainda tremendo. Ele foi embora? Foi. Passou direto. Então não era ele? Ou era e ele viu que tinha muita gente aqui? De qualquer jeito, a gente fica aqui até a chuva parar. Mas mesmo com o carro tendo ido embora, eu continuava preocupado. Tinha alguma coisa errada naquela situação toda. Talvez fosse só paranoia minha, mas todos os anos de estrada tinham me ensinado a confiar no instinto. E meu instinto estava dizendo que o perigo não tinha passado. Clarice, eu vou descer para conversar com o pessoal do posto, ver se tem algum policial por aqui. Você fica trancada aqui dentro, tá? Não abre a porta para ninguém que não seja eu. Não me deixa sozinha, ela pediu, agarrando no meu braço. É só por alguns minutos, preciso ter certeza que tá tudo bem. E se ele voltar? E se ele descobrir onde estou? Peguei a chave de reserva do caminhão e entreguei para ela. Se alguém que você não conhece chegar perto, você liga o caminhão e buzina sem parar. Todo mundo vai vir ver o que está acontecendo. E se for muito urgente, você sai dirigindo. Você sabe dirigir? Sei dirigir carro. Caminhão não sei. É quase igual, só é maior e mais pesado. Mas espero que não precise disso. Desci do caminhão e tranquei a porta. Clarice ficou no banco do motorista, olhando para todos os lados ainda com medo. Corri até a loja do posto fugindo da chuva. Lá dentro estava cheio de caminhoneiros e viajantes esperando o tempo melhorar. Procurei o gerente e expliquei que estava viajando com uma moça que tinha passado por problemas e que talvez alguém estivesse seguindo a gente. Tem algum policial aqui? Perguntei. Tem sim. O Gabo Silva está ali no canto tomando café. Fui até lá e expliquei a situação para o policial. Ele me ouviu com atenção e disse que ia dar uma volta pelo posto, ver se tinha alguma coisa suspeita. Quando voltei para o caminhão, Clarice estava olhando pelo para-brisa com uma expressão de terror no rosto. O que foi? Perguntei, subindo rapidinho. A caminhonete. Ela voltou. Tá ali parada do outro lado da rua. Olhei na direção que ela estava apontando. Era mesmo a caminhonete preta. Parada debaixo de uma árvore, meio escondida, mas dava para ver que tinha alguém dentro. Meu sangue ferveu. Filho da puta, murmurei entre os dentes. O que a gente faz agora? Antes que eu pudesse responder, vi o Cabo Silva saindo da loja do posto e caminhando na direção da caminhonete. O homem que estava dentro deve ter visto também, porque ligou o carro rapidinho e saiu cantando pneu, desaparecendo na chuva. O policial voltou até meu caminhão. Era uma Hilux preta, placa velha. Não consegui ver direito por causa da chuva. Mas quem quer que fosse, não quis conversa com a polícia. Então era mesmo ele, falei. Pelo jeito, vou chamar uma viatura para escoltar vocês até Porto Velho. Não é bom vocês viajarem sozinhos com esse maluco por aí. Clarice suspirou aliviada quando ouviu isso. Pela primeira vez desde que a encontrei, vi ela realmente relaxar. Obrigada, Cabo, disse ela. Muito obrigada. Não precisa agradecer, moça. É meu trabalho. E qualquer homem que faz o que fizeram com você não merece estar solto. Ficamos no posto mais 1 hora, esperando a chuva diminuir e a viatura chegar. Quando finalmente saímos, eram quase 6 da tarde. A tempestade tinha passado, o sol estava voltando a aparecer, e a estrada brilhava molhada, como minha mãe sempre dizia, lavada e limpa. Com a viatura da polícia na frente, seguimos viagem para Porto Velho. Clarice estava mais calma, mas eu sabia que aquele encontro com o perseguidor tinha mexido com ela. Tinha mexido comigo também. Agora eu tinha certeza de que o que tinha acontecido naquela casa era ainda pior do que eu imaginava. Mas também tinha certeza de outra coisa. Eu não ia deixar ninguém machucar aquela menina nunca mais. Nem aquele monstro, nem ninguém.
Ela tinha sofrido demais, tinha passado por coisas que ninguém deveria passar. E agora ela estava sob minha proteção. A estrada para Porto Velho se estendia na nossa frente, molhada e brilhante depois da tempestade. E pela primeira vez desde que conheci Clarice, senti que realmente estávamos indo na direção certa. Porto Velho apareceu na nossa frente quando o sol já estava baixinho no céu. A cidade cresceu muito nos últimos anos, mas ainda dava para sentir aquele cheiro característico do Rio Madeira misturado com o calor úmido da região. Depois de tantas horas na estrada, ver as primeiras casas, o movimento das ruas, as pessoas caminhando normalmente, me deu uma sensação de alívio que eu não esperava. A viatura da polícia nos acompanhou até a entrada da cidade e se despediu com uma buzinada. O Cabo Silva tinha sido gente fina. Conversou pelo rádio com os colegas de Porto Velho e eles iam ficar de olho na cidade caso aquela caminhonete preta aparecesse por lá. Clarice estava acordada desde que passamos pela placa da cidade. Ela olhava tudo com curiosidade, como uma criança que sai de casa pela primeira vez. E talvez fosse mesmo assim. Pelo que ela tinha me contado, a vida dela sempre foi pequena, sempre no mesmo lugar, sempre com as mesmas pessoas. Porto Velho devia parecer um mundo novo para ela. "É aqui que você conhece a tal da irmã Francisca?" perguntou ela. "É sim. Ela trabalha numa casa que chama Casa de Maria. Fica no bairro da Liberdade. É um lugar especial, onde mulheres como você podem ficar até conseguir se organizar na vida. Mulheres como eu, mulheres que passaram por momentos difíceis, que precisam de ajuda para recomeçar." Ela ficou quieta, processando a informação. Eu entendia a preocupação dela. Depois de tudo que tinha passado, devia ser difícil acreditar que existia um lugar onde ela seria bem tratada, sem precisar pagar nada em troca, sem ninguém esperar nada dela. Peguei o celular e liguei para a irmã Francisca. Conhecia ela há uns 10 anos. Já tinha levado outras pessoas para a Casa de Maria ao longo dos anos. Uma mulher batida pelo marido que encontrei numa parada de caminhão. Um menino que estava vivendo na rua em Cuiabá. Sempre que eu via alguém precisando de ajuda real, lembrava da irmã Francisca. "Alô, irmã, é o Raimundão." "Raimundo, que bom ouvir sua voz, meu filho. Como você está?" "Estou bem, irmã, mas estou ligando por causa de uma situação. Estou com uma moça aqui que passou por maus tratos muito sérios. Ela precisa de ajuda." "Claro, meu filho. Tragam ela aqui. Temos um quarto vago e a Cleusa acabou de fazer janta. Vocês já comeram?" "Não, irmã. Estamos chegando na cidade agora." "Então venham direto. E Raimundo, como ela está emocionalmente?" Olhei para Clarice, que estava tentando fingir que não estava ouvindo a conversa. "Machucada, irmã. Muito machucada. Vai precisar de paciência." "Temos paciência de sobra aqui, meu filho." "É para isso que a casa existe." Desliguei o celular e me virei para Clarice. "Pronto. Ela está esperando a gente. Vamos poder jantar lá também." "Ela parece boa", disse Clarice, com um sorriso pequeno. "A irmã Francisca é uma das melhores pessoas que eu conheço. Você vai gostar dela." Dirigimos pelas ruas de Porto Velho até chegar no bairro da Liberdade. Era um bairro simples, de classe média baixa, mas organizado e limpo. A Casa de Maria ficava numa rua tranquila, numa casa grande de 2 andares, pintada de amarelo claro com detalhes brancos. Na frente tinha um jardim pequeno, mas bem cuidado, e uma placa discreta: Casa de Maria, acolhimento e esperança. Estacionei o caminhão na frente e desliguei o motor. Clarice olhava para casa com uma mistura de curiosidade e nervosismo. "É aqui", falei. "Você está pronta?" "Acho que sim", respondeu, mas a voz dela traía a insegurança. "Lembra que você pode sair quando quiser, ninguém vai te forçar a ficar, e eu vou continuar vindo te visitar enquanto você estiver aqui." Isso pareceu acalmar ela um pouco. Descemos do caminhão e caminhamos até a porta. Antes mesmo de eu bater, a porta se abriu e apareceu a irmã Francisca.
Ela tinha uns 60 anos, cabelo grisalho preso num coque simples, roupas comuns, calça jeans e uma blusa azul clara. Não usava hábito religioso, nunca usou. Dizia que as pessoas precisavam vê-la como gente comum, não como alguém inalcançável. Tinha um sorriso no rosto que irradiava bondade verdadeira. Raimundo, disse ela me dando um abraço apertado. Que saudade, meu filho. Oi, irmã, esta é a Clarice. A irmã Francisca se virou para Clarice com aquele jeito carinhoso dela, mas sem exageros. Sabia que mulheres que passaram por traumas precisavam de espaço, de respeito. Oi, Clarice. Seja bem-vinda à casa de Maria. Eu sou a Francisca, mas todo mundo me chama de irmã. Você pode me chamar do que se sentir mais à vontade. Clarice ficou sem saber o que dizer por um momento. Estava claramente surpresa com a naturalidade da irmã. Oi, respondeu baixinho. Obrigada por me receber. Imagina, filha, é para isso que estamos aqui. Venham, entrem. A Cleusa fez uma caldeirada de tambaqui que está uma delícia. Entramos na casa e logo senti aquele cheiro gostoso de comida caseira. A sala era simples, mas aconchegante, com sofás de tecido florido, algumas plantas, fotos de mulheres sorrindo nas paredes. Era um ambiente que transmitia paz, segurança. Quantas mulheres moram aqui agora? Perguntei. 5, contando com a Clarice agora. Tem a Jéssica, que chegou há 2 meses. A Valdirene, que está aqui há 6 meses e já conseguiu um emprego numa loja do centro. A Rosângela, que trouxe os 2 filhos pequenos. E a Neide, que é a mais antiga, está há 1 ano, mas agora ela ajuda a cuidar das outras. Clarice ouvia tudo com atenção. Acho que estava começando a entender que não era a única mulher que tinha passado por problemas, que tinha outras pessoas na mesma situação. Uma mulher de uns 40 anos apareceu na sala. Tinha um rosto bonito, mas dava para ver que também tinha suas cicatrizes da vida. Esta é a Neide, disse a irmã Francisca. Neide, esta é a Clarice, que vai ficar conosco. Oi, Clarice, disse a Neide com um sorriso genuíno. Bem-vinda, você vai gostar de ficar aqui. É um lugar bom, com gente boa. Nesse momento, chegaram as outras mulheres, atraídas pela conversa. Todas se apresentaram de forma simples e carinhosa. Não fizeram perguntas sobre o passado de Clarice, não demonstraram curiosidade mórbida. Apenas a receberam como mais uma irmã. Vamos jantar? Disse a irmã Francisca. Depois vocês podem conversar mais. A mesa da cozinha era grande, de madeira rústica, e tinha lugar para todo mundo. A caldeirada estava realmente deliciosa, com arroz branco, farofa e salada. Clarice comeu devagar, ainda meio desconfiada, mas vi que estava gostando. Era a primeira refeição normal que ela fazia em muito tempo. Durante o jantar, as mulheres conversaram sobre coisas simples. O trabalho da Valdirene na loja, os filhos da Rosângela que estavam indo bem na escola, um curso de informática que a Jéssica queria fazer. Conversas normais, de pessoas normais, tentando reconstruir suas vidas. Clarice participou pouco da conversa, mas estava prestando atenção em tudo. De vez em quando me olhava, como se quisesse ter certeza de que eu ainda estava ali, de que não ia embora deixando ela sozinha. Depois do jantar, a irmã Francisca mostrou para Clarice o quarto onde ela ia ficar. Era pequeno, mas confortável, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa, uma mesinha e uma janela que dava para o jardim dos fundos. Limpo, organizado, seguro. Amanhã a gente vê roupas novas para você, disse a irmã. E se você quiser, pode conversar comigo sobre o que aconteceu. Só se você quiser. Não tem pressa. Clarice se sentou na cama e passou a mão no colchão como se estivesse testando se era real. Faz tempo que eu não durmo numa cama de verdade, disse ela, pois agora vai dormir toda noite numa cama dessas, respondeu a irmã Francisca. Saímos do quarto e deixamos Clarice sozinha para ela se acostumar com o espaço. A irmã me chamou para conversar na sala. Conte-me o que aconteceu, Raimundo.
Relatei tudo para ela, a cena horrível que presenciei, o resgate, a perseguição na estrada. A irmã me ouvia em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando, com aquela expressão de quem já ouviu muitas histórias tristes, mas nunca se acostuma. Que horror, disse ela quando terminei. Como pode existir gente capaz de uma coisa dessas? Não sei, irmã, mas existe. E o pior é que ele veio atrás da gente. Isso significa que ele não vai desistir fácil. Vamos comunicar à polícia aqui de Porto Velho e a Clarice não vai sair sozinha por um tempo. Aqui dentro ela está segura. Irmã, eu quero ajudar com os custos dela, com comida, remédio, o que precisar. Raimundo, você já fez a parte mais importante, trouxe ela para cá. O resto a gente resolve. Mas eu insisto, quero ajudar. A irmã sorriu daquele jeito dela. Então, ajude do jeito que você sempre ajuda. Venha visitar ela, converse com ela. Seja amigo dela, isso vale mais que qualquer dinheiro. Nesse momento, Clarice apareceu na sala. Tinha tomado banho e estava usando uma camisola que a irmã tinha emprestado. Parecia outra pessoa, limpa, com o cabelo arrumado, sem aquela sujeira toda. Mas principalmente parecia mais relaxada. Seu Raimundo, disse ela, o senhor vai embora agora? Vou, filha. Preciso descarregar minha carga amanhã cedo. Mas eu volto te visitar. Prometo. Quando? Semana que vem. Tenho uma viagem para Manaus, mas na volta eu passo aqui. Ela pareceu meio triste, mas entendeu. Obrigada, disse ela, por tudo, por ter me salvado, por ter me trazido aqui. Eu não sei como te agradecer. Não precisa agradecer nada. Você faria a mesma coisa se fosse eu que estivesse precisando. Ela sorriu. Era o segundo sorriso dela que eu via, e esse foi ainda melhor que o primeiro. Me despedi das mulheres da casa e da irmã Francisca. Na porta, a irmã me puxou de lado. Raimundo, cuidado na estrada. Se esse homem é mesmo perigoso como você falou, ele pode tentar alguma coisa. Vou tomar cuidado, irmã. E qualquer problema, me liga. Saí da casa de Maria com uma sensação estranha no peito. Era alívio por ter conseguido colocar Clarice num lugar seguro, mas também era uma saudade antecipada. Em apenas um dia, aquela menina tinha mexido comigo de um jeito que eu não esperava. Subi no meu caminhão e dei a partida. Amanhã eu tinha que descarregar a carga em Jaci, Paraná, explicar para o cliente por que cheguei um dia atrasado. Depois tinha que procurar uma carga de volta para poder voltar logo para Porto Velho, porque agora eu tinha um motivo novo para continuar rodando essas estradas. Um motivo que estava dormindo numa cama limpa, numa casa segura, pela primeira vez em muito tempo. Enquanto dirigia pelas ruas da cidade, olhei para o retrovisor, onde ainda balançava a foto da Conceição e da Rayane. Minha ex-mulher e minha filha, que eu tinha perdido por escolher a estrada em vez da família. Talvez agora eu tivesse uma nova chance. Uma chance de ser importante na vida de alguém de novo. Uma chance de fazer a diferença. E dessa vez eu não ia desperdiçar. 8 dias. Foram 8 dias desde que deixei Clarice na casa de Maria. 8 dias que passaram devagar como nunca, mesmo com toda a correria da estrada. Descarreguei em Jaci, Paraná, peguei uma carga de soja em Vilhena com destino a Manaus, fiz a entrega, carreguei equipamentos eletrônicos para voltar a Cuiabá. A rotina de sempre, mas minha cabeça não estava na rotina. A cada parada, a cada posto de combustível, eu pensava nela. Como estaria se sentindo? Estaria se adaptando bem? Teria conseguido dormir direito? E, principalmente, aquele maldito não tinha aparecido por lá, tinha. Liguei para a irmã Francisca 3 vezes durante a semana. Sempre com a desculpa de perguntar como estavam as coisas na casa. Mas, no fundo, era para saber da Clarice. A irmã sempre me tranquilizava. Ela está bem, Raimundo. Está se recuperando aos poucos. Quer falar com ela? Mas eu sempre dizia que não queria incomodar. A verdade é que não sabia o que falar. Será que ela queria mesmo falar comigo?
Será que não estava pensando que eu era só mais um homem querendo se aproveitar da situação dela? Na quinta-feira, na estrada entre Humaitá e Porto Velho, resolvi que ia parar na casa de Maria antes mesmo de ir descarregar. A carga podia esperar mais algumas horas. Tinha comprado algumas coisas para ela durante a viagem. Um shampoo bom que vi numa farmácia em Manaus, umas frutas gostosas que encontrei no mercado de Humaitá e um livro de crônicas que achei que ela podia gostar. Quando cheguei em Porto Velho, já era fim de tarde. O sol estava baixo, pintando o céu daquelas cores que só o norte tem. Alaranjado misturado com roxo, refletindo nas águas do rio Madeira ao longe. Estacionei o caminhão na mesma vaga da semana passada e respirei fundo antes de descer. Estava nervoso. Nervoso como um menino indo visitar a primeira namorada. Que bobagem era aquela? Eu era um homem de 54 anos, calejado pela vida, acostumado com todo tipo de situação. Por que estava tremendo só de pensar em ver uma moça de 20 anos? Bati na porta da casa de Maria e quem atendeu foi a Neide. Raimundão, disse ela com um sorriso largo. Que bom te ver. A Clarice vai ficar feliz. Como ela está? Vem ver você mesmo. Entrei na casa e logo ouvi risadas vindo da cozinha. Risadas femininas, conversas animadas. Caminhei naquela direção e o que vi me deixou sem palavras. Clarice estava sentada à mesa, descascando batatas e conversando com a Jéssica e a Rosângela. Mas não era a mesma Clarice que eu tinha deixado ali 8 dias atrás. Essa tinha ganhado peso, não muito, mas o suficiente para não parecer mais um esqueleto. O cabelo estava cortado e arrumado, brilhoso, limpo, a pele tinha uma cor mais saudável e, principalmente, ela estava rindo. Quando me viu na porta da cozinha, o rosto dela se iluminou. Seu Raimundo, disse ela se levantando rapidinho da cadeira. O senhor voltou. Pela primeira vez desde que a conheci, ela veio até mim, não correndo, não desesperada, mas caminhando normal, com um sorriso no rosto. E me deu um abraço de verdade, caloroso, como se eu fosse um parente querido que estava chegando de viagem. Oi, Clarice, falei, retribuindo o abraço. Como você está? Muito melhor. Muito, muito melhor. E era verdade. Dava para ver nos olhos dela. Ainda tinha tristeza, ainda tinha algumas sombras do que ela passou, mas também tinha vida, tinha luz, tinha esperança. Senta aqui, disse ela, puxando uma cadeira para mim. Conta como foi sua viagem. A irmã Francisca disse que você foi até Manaus. Sentei na mesa com as mulheres e contei sobre a viagem. Elas ouviam com interesse, faziam perguntas sobre as cidades que eu passava, sobre como era a vida na estrada. Clarice prestava atenção em cada palavra, como se estivesse conhecendo um mundo novo. Trouxe umas coisas para você, falei, entregando a sacola que tinha preparado. Ela abriu devagar, como quem não está acostumada a ganhar presentes. Quando viu o shampoo, sorriu. Que cheiro bom! Disse, abrindo o frasco e cheirando. É de açaí. Pensei que você ia gostar. Depois veio as frutas, umas mangas grandes e doces, uns cupuaçus maduros, umas castanhas de caju torradas. Nossa, que frutas lindas, disse a Rosângela. Vamos fazer uma vitamina depois do jantar. Por último, ela tirou o livro da sacola. Era um livro de crônicas do Rubem Alves, com uma capa bonita e letras grandes. Você gosta de ler? Perguntei. Gosto sim, mas fazia muito tempo que não lia nada. Na casa daquele homem, ele tinha rasgado todos os livros que eu tinha levado comigo. Uma sombra passou pelo rosto dela quando mencionou aquele lugar, mas logo voltou o sorriso. Mas agora eu posso ler de novo. A irmã tem uma biblioteca pequena aqui em casa, com uns livros muito bons. Nesse momento, a irmã Francisca chegou na cozinha. Raimundo, que bom te ver, meu filho. Como foi a viagem? Tranquila, irmã. E como foi a semana aqui? Muito boa. A Clarice está se adaptando maravilhosamente bem.
Ontem ela ajudou a Cleusa a fazer um bolo que ficou uma delícia. E hoje de manhã ela varreu todo o quintal sem ninguém pedir. Olhei para Clarice, que estava meio vermelha de vergonha com os elogios. É que eu quero ajudar, disse ela. Vocês estão sendo tão boas comigo. É o mínimo que posso fazer. E tem mais novidade, disse a irmã Francisca. Conta para ele, Clarice. Ah, é verdade, disse ela, animada. A irmã conseguiu uma vaga para mim num curso de auxiliar de cozinha. Começa semana que vem. É de graça e no final eu ganho um certificado. Isso é ótimo, falei e realmente estava feliz por ela. Você sempre gostou de cozinhar? Gostava quando era pequena. Minha avó me ensinava algumas receitas. Depois eu meio que esqueci, mas aqui na casa eu estou lembrando de novo. E descobri que gosto mesmo. Ficamos conversando na cozinha até a hora do jantar. As outras mulheres contaram como tinha sido a semana delas, os pequenos progressos de cada uma. A Valdirene tinha conseguido uma promoção na loja onde trabalhava. A Jéssica tinha se inscrito num curso de informática. A Rosângela estava planejando matricular os filhos numa escolinha de futebol. Vidas sendo reconstruídas. Sonhos sendo sonhados de novo. Era bonito de ver. Durante o jantar, reparei que Clarice estava diferente até no jeito de comer. Não com pressa, não com medo de que alguém fosse tirar a comida dela. Comia devagar, conversava entre uma garfada e outra. Até riu de uma piada que a Neide contou. Depois da janta, a irmã Francisca me chamou para conversar na sala enquanto as mulheres lavavam a louça. Como você vê ela? Perguntou. Completamente diferente. Parece outra pessoa. É mesmo. Os primeiros 3 dias foram difíceis. Ela mal falava, mal comia, acordava de madrugada gritando por causa de pesadelos. Mas depois começou a se abrir. Conversou comigo sobre tudo o que aconteceu. Chorou muito, mas foi um choro de limpeza, sabe? E aquele homem, não apareceu nenhuma notícia? A polícia está procurando. Mas até agora nada. Pode ser que ele tenha saído da região, ou pode ser que esteja esperando a poeira baixar. De qualquer forma, tomamos todos os cuidados. Ela não sai sozinha, sempre tem alguém junto. Irmã, posso fazer uma pergunta meio pessoal? Claro, meu filho. Ela fala de mim? A irmã sorriu daquele jeito carinhoso dela. Fala sim, Raimundo. Fala muito. Você foi um marco na vida dela, o homem que parou para ajudar quando todo mundo passava reto, o homem que arriscou a própria segurança para salvar ela. Ela tem você como um herói. Eu não sou herói de ninguém, irmã. Só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Pois é aí que você se engana. Muita gente passaria reto, muita gente pensaria, não é problema meu. Você não. Você parou, enfrentou o perigo, trouxe ela para cá. Isso faz de você um herói, sim. Nesse momento, Clarice apareceu na sala. Seu Raimundo quer vir ver meu quarto? Arrumei ele todo bonitinho. Fui com ela até o quarto. Realmente estava arrumado com capricho. A cama bem feita, as poucas roupas que ela tinha organizadas no guarda-roupa, o livro que eu trouxe em cima da mesinha, junto com um copo com flores que ela tinha colhido no jardim. Gostou? Perguntou ela. Está muito bonito. Você tem jeito para organização. Sabe, seu Raimundo, eu queria te falar uma coisa. Pode falar. Ela se sentou na cama e eu fiquei em pé, encostado na parede. Esses 8 dias aqui foram os melhores dias da minha vida em muito tempo. Desde que meu pai morreu, eu acho. Não é só porque estou num lugar seguro, com comida boa e gente que me trata bem. É porque eu voltei a acreditar que posso ser feliz de novo. Senti um nó na garganta. Aquela menina tinha passado por tanto sofrimento e agora estava ali, me agradecendo por ter feito o que era certo. E eu queria te agradecer de novo. Não só por ter me salvado, mas por ter me trazido aqui, por ter me dado uma chance de recomeçar. Clarice, você não precisa me agradecer. Você que está fazendo todo o esforço. Você que está se recuperando, se cuidando, fazendo planos. Eu só dei uma ajudinha.
Uma ajudinha, ela riu. Seu Raimundo, o senhor me salvou a vida. Se não fosse o senhor, eu não sei o que teria acontecido comigo. Ficamos um tempo em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Clarice, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você consegue perdoar, consegue deixar para trás toda essa mágoa, todo esse sofrimento? Ela pensou um pouco antes de responder. Eu estou tentando. A irmã Francisca conversa muito comigo sobre isso. Ela diz que guardar raiva faz mal para a gente mesmo, não para quem nos machucou. Então eu estou tentando soltar tudo isso. Alguns dias é mais fácil, outros é mais difícil, mas eu estou tentando. E sobre o futuro, o que você pensa de fazer? Primeiro terminar esse curso de cozinha, depois, quem sabe, conseguir um emprego numa padaria ou num restaurante, juntar dinheiro para alugar um quartinho só meu. Nada muito grande, sabe? Só um cantinho que seja meu, onde eu possa ser livre. E família? Você pensa em constituir uma família? Ela ficou vermelha com a pergunta. Um dia, talvez. Mas ainda tenho muito medo de homem. Não é medo do Senhor, se apressou a dizer. O Senhor é diferente. Mas outros homens ainda me deixam nervosa. Vai demorar para eu conseguir confiar de novo. Entendi perfeitamente. Depois de tudo que ela tinha passado, seria um milagre se ela conseguisse confiar rapidamente. Não tem pressa para nada, Clarice. Você tem a vida toda pela frente. Vai dar tempo de fazer tudo o que você quiser fazer. Ela sorriu e se levantou da cama. Seu Raimundo, posso te dar outro abraço? Claro que pode. Ela me abraçou de novo, mas dessa vez foi diferente. Foi um abraço mais demorado, mais apertado, um abraço de quem estava realmente grata, de quem tinha encontrado uma pessoa especial na vida. Quando nos separamos, vi que ela estava com os olhos marejados. O que foi? Perguntei. É que fazia muito tempo que eu não sentia que tinha alguém que se importava comigo de verdade. Minha mãe parou de se importar quando casou com aquele homem. Na rua, ninguém se importava. Naquela casa terrível, então. Mas o Senhor se importa. E as mulheres aqui se importam. Eu esqueci como era bom ter gente que se importa com a gente. Naquele momento, senti que alguma coisa mudou dentro do meu peito. Não sei bem o que era, mas era uma sensação boa, de propósito, de sentido. Como se eu finalmente tivesse encontrado o que estava procurando há tanto tempo na estrada. Saí da casa de Maria naquela noite com o coração mais leve do que estava há anos. Clarice estava bem, estava se recuperando, estava fazendo planos. E eu tinha me tornado importante na vida de alguém de novo. Na estrada de volta para o centro da cidade, onde ia passar a noite num hotel barato antes de seguir viagem, olhei para o retrovisor onde ainda balançava a foto da Conceição e da Rayane. Pela primeira vez em muito tempo, não senti aquela dor no peito ao ver a foto. Não senti raiva, nem arrependimento. Senti apenas uma saudade mansa de coisa que já tinha sido e que deixou boas lembranças. Talvez fosse hora de tirar aquela foto dali. Talvez fosse hora de olhar para frente em vez de olhar para trás. Talvez fosse hora de recomeçar 6 meses depois. O sol ainda estava nascendo quando estacionei meu caminhão na frente da padaria Pão Dourado, ali no centro de Porto Velho. Era quinta-feira, dia que eu sempre fazia questão de estar na cidade. Não por causa de carga, não por causa de cliente, era por causa dela. Desliguei o motor e respirei fundo. 6 meses tinham passado desde aquele dia na BR-364 que mudou minha vida para sempre. 6 meses desde que encontrei Clarice comendo carniça no quintal daquele monstro. Parecia uma eternidade e ao mesmo tempo parecia que foi ontem. Desci do caminhão e caminhei até a entrada da padaria. Através do vidro, já conseguia vê-la lá dentro, com o avental branco, o cabelo preso numa touca, sorrindo enquanto arrumava os pães na vitrine. Clarice estava irreconhecível. Tinha ganhado uns 10 quilos, o rosto estava cheio, saudável, a pele brilhava, mas principalmente
Tinha uma luz nos olhos que eu nunca pensei que fosse possível. Entrei na padaria e o sino da porta anunciou minha chegada. "Seu Raimundo!" gritou ela, limpando as mãos no avental e vindo me cumprimentar. "Que bom te ver. Chegou hoje? Cheguei agora há pouco. Como você está, filha?" "Ótima. Cada dia melhor. Quer um café fresquinho? Acabei de fazer uns pães de açúcar que ficaram uma delícia." "Quero sim." Sentei numa das mesinhas enquanto ela preparava o café. A padaria era pequena, mas aconchegante, com um movimento bom de manhã cedo. Trabalhadores indo para o serviço, donas de casa comprando pão para o café, estudantes pegando um lanche antes da aula. Uma vida normal numa cidade normal. Era isso que Clarice tinha conseguido, uma vida normal. Ela trouxe o café e se sentou comigo. O patrão dela, seu João, era gente boa e deixava ela conversar um pouco quando eu aparecia. "E conta as novidades?" falei, mordendo o pão que estava realmente delicioso. "Ah, tenho muita coisa para te contar. Primeiro terminei o curso na semana passada. Tirei nota máxima em todas as provas. Parabéns! E o seu João, falou alguma coisa sobre registrar você?" "Falou sim. Ele disse que mês que vem vai me registrar como auxiliar de cozinha. Vou ter carteira assinada, direitos, tudo certinho." Ver o orgulho no rosto dela me emocionou. 6 meses atrás, ela estava sendo obrigada a comer lixo. Agora estava fazendo pães que alimentavam a cidade inteira. "E a casa? Como está a situação?" "Então, é sobre isso que eu queria falar com você. A irmã Francisca conseguiu um quartinho para mim. É pequenininho, mas é só meu. Com banheiro, uma cozinha simples, numa rua segura. Eu vou sair da casa de Maria no fim do mês." Senti um misto de orgulho e preocupação. "Você se sente pronta para morar sozinha?" "Me sinto sim. Claro que vou sentir falta das meninas, da irmã, do aconchego da casa. Mas eu preciso disso. Preciso saber que consigo viver por conta própria. E a casa de Maria precisa dar vaga para outra mulher que está precisando." Era verdade. A casa sempre tinha lista de espera. Outras mulheres em situação parecida com a que Clarice tinha passado. E sobre aquele homem, alguma notícia? O rosto dela ficou sério por um momento. "A polícia encontrou ele. Estava numa cidade do Acre, fazendo a mesma coisa com outra moça. Ele foi preso. Vai ficar muito tempo na cadeia." Senti um alívio enorme. Durante esses 6 meses, aquela preocupação sempre ficava na minha cabeça. E se ele aparecesse? E se tentasse fazer mal para Clarice de novo? "Graças a Deus", falei. "Agora você pode ficar tranquila." "Posso sim." E a moça que estava com ele também foi resgatada. Estava numa situação parecida com a minha. A polícia mandou ela para um abrigo em Rio Branco. Ficamos um tempo em silêncio, cada um pensando no que aquela notícia significava. Justice havia sido feita. O monstro estava preso. Outras vítimas tinham sido salvas. "Clarice, posso te contar uma coisa?" "Claro. Esses 6 meses mudaram minha vida também, não só a sua." Ela me olhou com curiosidade. "Como assim?" "Ah, de muitas formas. Primeiro, eu passei a ter um motivo para vir sempre a Porto Velho. Arrumei alguns clientes fixos aqui, mudei algumas rotas. Agora eu passo na cidade pelo menos 2 vezes por mês. E isso é bom? É ótimo, porque me dá a chance de te ver, de acompanhar como você está. Mas tem mais. Eu tirei uma foto que ficava no meu retrovisor há 5 anos. Foto da minha ex-mulher e da minha filha. Por quê? Porque entendi que eu estava vivendo no passado, sempre lembrando do que perdi, do que deu errado. E você me ensinou a olhar para frente." Ela ficou surpresa. "Eu te ensinei? Como? Do jeito que você se recuperou, do jeito que você fez planos, correu atrás, recomeçou. Você podia ter ficado com raiva do mundo, revoltada, desconfiada de todo mundo, mas não ficou. Você escolheu seguir em frente. Isso me inspirou.
Clarice ficou vermelha, meio sem jeito com o elogio, mas eu só consegui por causa da ajuda que recebi. Sua ajuda, da irmã Francisca, das meninas da casa. É verdade. E sabe o que mais eu aprendi? Que ajudar faz bem para quem ajuda também. Durante esses 6 meses, sempre que eu via alguém precisando de ajuda na estrada, eu parava. Já ajudei umas 10 pessoas. Levei gente para o hospital, socorri gente com pneu furado, dei carona para quem estava precisando. Isso é lindo, seu Raimundo. E tem mais. Liguei para minha filha. Os olhos dela se arregalaram. Ligou? E como foi? Difícil no começo. Ela ainda estava meio magoada comigo, mas conversamos. Expliquei algumas coisas, pedi desculpa por outras. Ela me contou sobre a vida dela, sobre os filhos, meus netos, que eu mal conhecia. E agora? Agora a gente conversa toda semana. E mês que vem eu vou passar o aniversário de um dos meninos com eles. Vai ser a primeira vez em anos que vou estar presente numa data importante da família. Clarice sorriu daquele jeito que derretia o coração. Que maravilha! Isso me deixa muito feliz. Pois é, filha, tudo isso por sua causa. Você me lembrou que vale a pena se importar com as pessoas, que vale a pena parar para ajudar, que vale a pena acreditar que as coisas podem ficar melhores. Nesse momento, seu João apareceu na nossa mesa. Raimundão, que bom te ver, meu amigo. Como vai a estrada? Vai bem, seu João? E como vai nossa Clarice aqui? Ah, essa menina é uma bênção. Trabalhadeira, caprichosa, educada com todo mundo. Já falei para ela que tem emprego aqui pelo tempo que quiser. Clarice sorriu orgulhosa. E eu já falei para o seu João que vou ficar muito tempo mesmo. Gosto daqui, me sinto em casa. Seu João se afastou para atender outros clientes e eu e Clarice continuamos conversando. Ela me contou sobre os planos para o apartamento novo, sobre um curso de confeitaria que queria fazer, sobre uma amizade especial que estava nascendo com um rapaz que trabalhava no mercado da esquina. Ele é gente boa, disse ela, meio tímida, educado, trabalhador. A gente conversa quando ele vem comprar pão. Ainda não é nada sério, mas ele me faz rir. E você? Como se sente com relação a isso? Ainda tenho um pouco de medo, mas bem menos que antes. A irmã Francisca sempre diz que a gente não pode deixar que as coisas ruins que aconteceram com a gente impeçam as coisas boas que ainda podem acontecer. Sábia, a irmã Francisca. Ficamos conversando até quase meio-dia. Eu tinha que seguir viagem, entregar uma carga em Cuiabá ainda naquele dia. Mas não queria ir embora. Esses momentos com Clarice tinham se tornado os melhores da minha vida. Quando me levantei para ir embora, ela se levantou também. Seu Raimundo, posso te dar um abraço? Claro que pode, filha, mas dessa vez foi diferente de todos os outros abraços. Não foi um abraço de agradecimento, nem de despedida. Foi um abraço de carinho mesmo, de quem gosta da pessoa, de quem se importa de verdade. Obrigada, sussurrou ela no meu ouvido. Pelo quê? Por ter me dado uma segunda chance na vida, por ter acreditado que eu valia a pena ser salva. Senti os olhos marejarem. Clarice, você sempre valeu a pena, desde o primeiro momento. Eu só tive a sorte de estar passando na hora certa. Não foi sorte, foi destino. Talvez ela estivesse certa, talvez fosse destino mesmo. 2 vidas quebradas que se encontraram no meio da estrada e se ajudaram a se consertar. Saí da padaria com o coração apertado, mas apertado de alegria. Em 2 semanas eu estaria de volta. Sempre voltava, sempre ia voltar. Na estrada para Cuiabá, peguei o celular e liguei para minha filha Rayane. Alô, filha, como você está? Pai, oi, tudo bem por aí? Tudo ótimo. Só liguei para dizer que te amo e que tô com saudade de você e dos meninos. Ai, que bom ouvir isso, pai. A gente também tá com saudade. E confirma aí, semana que vem é o aniversário do Pedro, né? É sim, ele tá super animado que o vovô vai vir.
Já disse para todo mundo na escola que o vovô dele é caminhoneiro e que viaja o Brasil todo. Ri, emocionado. Então pode contar comigo. Vou estar aí sem falta. Depois de desligar, olhei para o retrovisor. No lugar onde ficava a foto da Conceição, agora tinha uma foto nova. Era eu e Clarice, tirada na casa de Maria no mês passado. Nós dois sorrindo, abraçados, parecendo pai e filha. Ou melhor ainda, parecendo duas pessoas que se importavam uma com a outra. A estrada se estendia na minha frente, reta e longa como sempre, mas agora ela não era mais um lugar de fuga, era um lugar de encontros, um lugar onde vidas se cruzavam e se transformavam. Passei a mão no bigode, meu bigode de respeito, que agora tinha mais alguns fios brancos, e sorri. 54 anos, mais de 30 na estrada, e finalmente eu tinha entendido para que servia tudo isso. Não era só para levar carga de um lugar para o outro. Era para estar no lugar certo, na hora certa, quando alguém precisasse de ajuda. Era para ser o instrumento que Deus usava para salvar vidas. Era para provar que ainda existe bondade neste mundo, que ainda existe gente disposta a parar para ajudar um estranho. E quando chegasse minha hora de parar de dirigir, de pendurar as chaves, eu ia poder olhar para trás e saber que tinha feito a diferença, que tinha salvado pelo menos uma vida, que tinha provado que vale a pena acreditar no ser humano. A BR-364 seguia reta na minha frente, cortando o Cerrado Dourado sob o sol do meio-dia. E lá no fundo do peito, onde antes só havia solidão, agora morava uma certeza. Eu tinha uma família de novo. Uma família que escolhi e que me escolheu de volta. Uma família que começou num quintal sujo, com uma moça comendo carniça e que agora se espalhava por todo o Brasil. Na casa de Maria, em Porto Velho, numa padaria do centro da cidade, numa casa em São Paulo, onde meus netos me esperavam para o aniversário. Pisei fundo no acelerador e segui viagem. Tinha uma carga para entregar, uma promessa para cumprir, uma vida para viver, e pela primeira vez em muito tempo, eu sabia exatamente para onde estava indo. 3 anos depois, Clarice abriu sua própria confeitaria. Casou-se com Marcos, o rapaz do mercado, e teve uma filha linda que recebeu o nome de Esperança. Raimundão foi padrinho do casamento e avô de coração da menina. Ele diminuiu o ritmo das viagens e passou a visitar a família em São Paulo todo mês. Reconciliou-se completamente com a filha e se tornou o avô mais presente que seus netos poderiam ter. A casa de Maria continua funcionando, já ajudou mais de 200 mulheres. E toda vez que alguém pergunta para a irmã Francisca como começou tudo aquilo, ela conta a história de um caminhoneiro de bigode que parou na estrada para salvar uma moça. E até hoje, quando Raimundão está dirigindo e vê alguém precisando de ajuda na beira da estrada, ele para. Sempre para. Porque aprendeu que o sentido da vida não está no destino, está no caminho. E principalmente está em quem a gente encontra pelo caminho.